Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá, muito bom, que bom reencontrar com você aqui nesse momento onde nós iremos estudar, recapitular essa lição maravilhosa desse livro de Hebreus. Hoje nós vamos entrar de uma maneira mais profunda na lição 6, que tem o título sobre Jesus, o sacerdócio fiel. Mas antes da gente entrar no conteúdo, você já sabe, né, que eu já vou dar aquele recado. Se você ainda não curtiu a nossa página, se você ainda não é inscrito, se inscreva na nossa página, que é importante. Toda vez que a gente entrar ao vivo, seja através do novo estudo ou através de um culto, você já vai receber uma sinalização aí no seu computador, no seu celular, no seu e-mail. E aí você vai estar sempre próximo da gente aqui nesse canal que leva a bênção. E se você gostar da nossa programação, você curte a programação, curte o vídeo que está sendo colocado. Isso o YouTube entende que você está sendo, que esse vídeo é relevante e vai distribuir para cada vez mais pessoas. Você também pode ser um parceiro do nosso canal, compartilhando essa mensagem. Eu vou fazer um desafio para você hoje. Eu quero que você compartilhe para pelo menos 10 contatos seus. Então, clica em compartilhar, manda para pelo menos 10 contatos, que isso vai ser bênção sendo encaminhada para cada vez mais pessoas. E eu gostaria também que você deixasse aqui nos comentários o seu nome e de onde você nos assiste, para a gente ter uma visão ampla de onde a gente está alcançando com esse programa Classe dos Professores. E eu gostaria de deixar também um abraço muito especial para duas pessoas. Para a Ana Almeida, que nos assiste sempre da cidade de Feira de Santana da Bahia, e também um abraço especial para a Luciana Bastos, de Engenheiro Coelho, São Paulo. Bom, antes de começar, eu gostaria de apresentar as pessoas que aqui estão. Aqui ao meu lado está o pastor Hugo, ele é pastor da Igreja Adventista da cidade de Posse, Goiás. Nós temos a Geni ali do lado também, ela é membro da Igreja Adventista aqui do Sétimo Dia, aqui do Lago Sul. E nós temos a Marlice também, que é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. E antes da gente iniciar essa lição, eu vou pedir, Marlice, para que você faça uma oração, pode ser? Ok, pode sim. Oremos. Querido Deus, mais uma vez estamos, Senhor, aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, esteja também com quem está assistindo, para que o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa vida. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, para que tudo aquilo que ouvirmos e falarmos possa servir de transformação no nosso ser. Querido Deus, esteja conosco aqui agora, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a lição ela traz aqui o tema sobre Jesus, o sacerdócio fiel, e o verso para memorizar está em Hebreus 7:26, que diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. E eu gostaria de trazer uma seguinte reflexão. Pense numa seguinte situação. Você está sentado ou sentada diante da praia, diante daquela imensidão do mar. Você sabe que lá do outro lado da praia existe o continente africano e você deseja conhecê-lo. Só que tem um detalhe, você não tem um barco. Você não tem um barco, nenhum equipamento, nada. Eu te pergunto, é possível chegar do outro lado? Claro que não, né? Se você vai precisar de um navio, você vai precisar de um avião. E da mesma maneira, o pecado, ele criou um abismo, um abismo entre Deus e nós. E de uma certa maneira, para que a gente possa atingir construir essa ponte, o homem, assim como o homem criou esse mecanismo de um navio, de um avião para a gente transpor aí os continentes, Deus também preparou um plano, um mecanismo, para que a gente pudesse remover esse abismo entre o pecado e nós. E é exatamente isso que estudaremos essa semana. E eu vou conversar agora com o pastor Hugo, na lição de domingo. Eu gosto de dizer o seguinte, pastor, eu tenho um filho, de 7 anos, o Eduardo, e às vezes ele é meio rebelde quando ele quer vir aqui, especialmente nos cultos do domingo conosco. E aí ele fala, por que eu tenho que ir e a Helena não? E eu falo desse jeito, eu abaixo assim no nível dele, olho nos olhos dele, eu falo assim para ele, filho, você está sendo criado para ser um sacerdote no seu lar. Um dia você vai crescer, você vai ter a sua família e você vai ser um sacerdote no seu lar. Por isso que você vai ter que me acompanhar.
porque você já vai aprendendo com seu pai esse caminho de ser um sacerdote no seu lar. Interessante que ele entende. Quando eu falo isso, ele fala, então tá bom, papai, vem. Né? E é muito interessante isso, né? Essa importância da gente, porque a palavra ela tem poder, né? Então eu já, de uma certa maneira, eu me vejo já profetizando isso para o meu filho, essa questão do sacerdote. E eu te pergunto, pastor, qual é o papel do sacerdote? Né? E como Jesus cumpre esse papel? Sim. O papel do primeiro, parabéns pela interação com seu filho, viu? É isso aí. E realmente você internalizando, a Bíblia fala sobre isso, né? Inculcar na cabeça da criança. E é esse o caminho. Se todos nós seguirmos essa direção, teremos excelentes filhos, não é? Amém. Voltando para a sua pergunta, Ricardo, como Cristo cumpre esse papel de sacerdote e qual é o papel do sacerdote? Você fez uma ilustração perfeita. Pecado, Deus criou-se um abismo entre a humanidade. O nome desse abismo, pecado. Impossível chegar do outro lado, como você falou, sem um barco, sem um avião, sem um navio. O papel do sacerdote é ir à presença de Deus, justificar os pecados. Como Cristo cumpre esse papel? Eu vou ler só um versículo da passagem que a pergunta nos refere no domingo, é Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 10, mas eu vou ler somente o 8, diz assim, ó, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo precisou aprender a obediência, não porque ele era desobediente, mas porque ele era Deus e ele não precisava obedecer ninguém. Então ele vem e aprende a obediência, ele aprende a obedecer, ele aprende o que é correto, muito pelo que os seus pais lhe ensinam, mas muito também pelo seu relacionamento com Deus. Então são duas vias, né? O que é passado para nós através dos nossos pais e o que eu desenvolvo na minha pessoalidade com Cristo. Ele vem e cumpre esse papel de sacerdote, aniquilando de vez esse abismo, construindo uma ponte que liga o pecador ao Criador, que liga o homem a Deus, e Cristo sendo essa ponte, ele cumpre o papel. O papel do sacerdote, então, de maneira resumida, é ligar o pecador a Deus, deixando com que o abismo do pecado não mais seja a impossibilidade do homem chegar até o seu Criador. Interessante, né, essa ponte, né? Então, isso a gente já percebe, esse papel de Cristo. E aí eu vejo aqui na segunda-feira, Geni, que tem o título sobre a segunda ordem de Melquisedeque. E aí eu te pergunto, mas afinal, Geni, quem foi Melquisedeque? Jesus foi sucessor dele? Melquisedeque foi uma encarnação de Jesus? Pois Paulo ele disse que ele tinha que ser, Melquisedeque, ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, nascimento nem morte. Melquisedeque era então um ser celestial? Era o próprio Deus? Quem foi esse Melquisedeque, Geni? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Melquisedeque, né? O primeiro relato sobre Melquisedeque aparece em Gênesis 14. Ali estava um cenário de uma guerra de 4 reis contra 5, e Abraão, a fim de resgatar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo, prisioneiro de guerra, né? Então Abraão acabou entrando naquela guerra, que não era nem dele, né? Mas ele entrou, e um detalhe, Abraão venceu aquela guerra. Logo após a vitória de Abraão, 2 reis vieram para falar com Abraão. O rei de Sodoma, que veio pedir pelos seus cativos, os homens dele, que foram prisioneiros, né? E Melquisedeque, que veio para abençoar Abraão. E no versículo 18, diz que Melquisedeque, ele fala assim, Melquisedeque, rei de Salém. Salém, mais tarde, passou a ser conhecida como Jerusalém. E fala também, o mais interessante, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E, por isso, Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. A mensageira do Senhor, ela diz que Deus sempre teve representantes seus na terra, né? Em todos os momentos. Naquele tempo, Abraão e Melquisedeque eram contemporâneos. Abraão era um homem que Deus falava diretamente com ele, e ele reconheceu Melquisedeque como sacerdote, por isso lhe entregou o dízimo.
E depois disso, no Salmo 110, versículo 4, uma profecia falando sobre o Messias, Davi diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque aparece em Gênesis, como eu já citei, e Davi profetiza falando aqui sobre o Messias, ele fala que seria segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, depois de um longo período de silêncio, o livro de Hebreus resgata esse homem, né, um homem de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. E Hebreus, ele é um livro, a gente já está estudando Hebreus já há um tempinho, e ele é o livro do Novo Testamento que mais cita passagens do Antigo Testamento. Então, ele citou esse salmo, né, e falou, e foi além, não além do que a Bíblia diz sobre Melquisedeque. Ele fez uma analogia do sacerdócio de Jesus e de Melquisedeque. É só uma analogia para apresentar o sacerdócio de Jesus. Então, em Hebreus 7:3, o autor diz que Melquisedeque não tinha genealogia. Isso foi motivo de grande especulação, porque o ser humano ele gosta, né, do que é sobrenatural. A gente gosta. É muito melhor a gente contar uma história que fala de alguma coisa, assim, um milagre, uma coisa que não se explica, né? E Melquisedeque, a Bíblia simplesmente fez silêncio sobre o nascimento e a morte dele. E o autor pode, né, ter usado esse silêncio da Bíblia para falar de Jesus, que não tem nem princípio nem fim de dias. Interessante. Então, há um entendimento maior desse sacerdote, né, Melquisedeque. E aí, na terça-feira, tem um título de sacerdote eficiente. Eu pergunto para Marlice. Marlice, que necessidade haveria de se levantar um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Muito bem. Eu acho que é muito interessante essa pergunta, Ricardo, porque o sacerdócio levita e o sistema levítico, né, de sacrifícios, ele era provisório. O que é uma coisa provisória? É uma coisa que tem fim, uma coisa que transita, é uma coisa passageira. Então, por exemplo, quando a gente vai ao dentista e precisa implantar um dente, por exemplo, ele coloca um provisório até fazer o novo dente. Então, quando ele fala assim, olha, eu vou colocar em você, Ricardo, esse dente provisório aqui, e tal dia você volta aqui. Ou seja, ele colocou o provisório já com data para colocar o definitivo. Então, quando o sistema de sacrifícios levítico ele foi implantado, ele já tinha data para terminar, que era exatamente o sacrifício de Jesus. E outra característica também é o sistema, ele era um sistema ilustrativo. O que é um sistema ilustrativo? A Geni ela é professora e ela com certeza usa, né, Geni, ilustrações para ensinar os alunos, para que eles entendam mais claramente o que ela quer dizer. Então, o sistema ilustrativo ele educa, ele prepara e ele ensina também. Se você for no dicionário, é exatamente isso aqui. O sacrifício de animais ele existiu justamente para ilustrar o sacrifício futuro de Jesus. Então, é como aquele ditado que a gente fala, que muitas vezes a gente ouve por aí, né? E a gente até fala, é preciso eu desenhar para você entender, né? Então, quando Deus instituiu o sistema levítico de sacrifício, era mais ou menos, ele estava mais ou menos como se estivesse desenhando o sacrifício de Jesus futuro para aquele povo entender. Então, por que era necessário se levantar um outro sacerdote? Justamente por isso, porque com esse sistema provisório, ilustrativo, imperfeito, porque o sacerdote não era perfeito, ele tinha que primeiro oferecer sacrifício por ele, para depois oferecer para as pessoas. Então, dessa forma, ele não poderia ser para sempre, ele não poderia ser definitivo. Então, por isso, teve que levantar um outro, de uma outra ordem, né, da ordem de Melquisedeque, que não seria levítico, não seria da tribo de Levi, que a gente sabe que Jesus veio da tribo de Judá. Então, por isso que foi necessário, para que o sacrifício desse sacerdote fosse perfeito, né, e superior ao levita. Então, lá em Hebreus,
9, 26 diz assim, ó, a última parte. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Interessante, uau, muito bom, muito profundo. E aí chegamos aqui na quarta-feira, nós temos aqui o tema, o sacerdócio eterno, e aí na quarta-feira traz a explanação sobre o sacerdote eterno. E aí eu pergunto para você, pastor, como Jesus se torna esse sacerdote eterno e o que ele se tornou em relação à nova aliança? Ok, Ricardo. A primeira pergunta é como Jesus se torna, né? Como ele passa a vir. E a Bíblia pede para que a gente acompanhe aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 16, diz assim, ó, constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Ou seja, Cristo se torna sacerdote não por descender da tribo de Levi. Primeiro ponto. Então, a ordem para ele ser sacerdote não parte do homem, não parte da tribo a qual ele pertence, da família da qual ele vem. E aí o versículo continua trazendo a resposta, olha só. Mas segundo o poder de vida indissolúvel, ou seja, uma vida que não tem fim. Então, quem é que pode ter instituído a Jesus como sacerdote? Só pode ser um ser que a sua vida não tem fim. É indissolúvel. Ou seja, Cristo foi instituído para ser sacerdote pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, pelo próprio Criador. Então, a primeira etapa é como Jesus se tornou sacerdote. Foi outorgado a ele este cargo pelo seu Pai. Olha, vá e interceda pela humanidade. Justifique os pecados da humanidade. E a segunda pergunta que você me fez é, como ele entra nessa nova aliança, a relação dele como sacerdote a esta nova aliança. E aí a gente vai recorrer à Bíblia novamente, só que agora no versículo 22 do capítulo 7, diz assim, ó, por isso mesmo Jesus tem se tornado fiador da superior aliança. Amigo, isso quer dizer o seguinte, trocando em miúdos, se você, Ricardo, não der conta da bronca, Deus vai resolver para você, entendeu? Uhum. Se você não der conta do negócio, você tem alguém que vai pagar as suas contas. Na verdade, ela já foi paga, né? Verdade. Então, a superior aliança, a maior aliança, e olha só, Cristo ainda no céu, vivendo já conosco depois da segunda vinda, nós salvos, transformados, ele vai continuar sendo sacerdote eternamente, porque ele justificou o pecado da humanidade, ele vai carregar essas marcas pela eternidade. É muito forte, muito profundo esse pensamento, né? É maravilhoso, por isso que a gente se encanta e cada vez mais a gente quer se aprofundar nas Escrituras Sagradas, porque realmente traz uma visão muito ampla, essa cosmovisão muito ampla. E chegando na quinta-feira, Geni, nós temos aqui o título Sacerdote Sem Pecado. E eu te pergunto, quais são as 5 características de Jesus destacadas em Hebreus 7, 26? Esse versículo de Hebreus 7, 26 é uma das passagens mais enfáticas que fala sobre a impecabilidade de Jesus. Ele fala também da nossa grande necessidade de ter um sacerdote como Jesus. E então ele passa a discorrer sobre as características de Jesus. E ele diz que Jesus é santo. Essa palavrinha foi traduzida no grego, ela foi escrita como ósios, que quer dizer puro, piedoso. Por isso, ele tem perfeito acesso ao Pai. Ele diz também que Jesus é inculpável. No grego foi escrito akakos, que quer dizer sem fraude, sem dolo, não vingativo, livre de qualquer malignidade. Ele diz também que Jesus é sem mácula. Os sacerdotes levitas, quando eram escolhidos, tinham que ser homens sem defeitos físicos. Eles não podiam ter nenhum defeito físico. Mas eles eram homens pecadores e mortais. E, com certeza, como com qualquer homem, eles tinham mácula na alma. A ausência de defeito físico era apenas para apontar para Jesus, para a espiritualidade perfeita e sem mácula de Jesus. A quarta característica
que Hebreus 7:26 cita, é separado dos pecadores. Isso não quer dizer que Jesus não se misturava e não se preocupava conosco. A gente vê isso na vida dele, né? Jesus estava sempre cercado por pessoas. Às vezes Jesus tinha dificuldade até para descansar, de tanta gente que vivia ali perto dele. Esse separado dos pecadores tem a ver com ele não aprovar os erros dos pecadores, né? Não aprovar os pecados, mas se preocupar com o pecador. E a quinta característica que esse versículo traz é exaltado acima dos céus, que foi o que aconteceu quando Jesus voltou aos céus. Ele está acima dos céus, né? Ele foi exaltado e hoje ele está à direita do Pai. Eu quero ler um trechinho do livro Para Conhecê-lo, que está na página 73, que diz assim: em sua intercessão como nosso advogado, Cristo não necessita de nenhuma virtude humana, de nenhuma intercessão humana. Cristo é o único portador do pecado, a única oferta pelo pecado. Oração e confissão só têm de ser feitos a Ele, que entrou uma vez por todos no lugar santo. Que maravilha, por isso que eu falo, né, que entender essa santidade de Cristo, especialmente acreditar de que em sua santidade será acreditada a nós, certamente nos ajuda a ter certeza da nossa salvação, né? É importante a gente ter esse pensamento dessa certeza da salvação pela santidade, pela impecabilidade de Cristo. E aí, Marlice, vamos caminhando aí para sexta-feira, eu queria que você fizesse uma conclusão dessas considerações finais desse estudo tão interessante que nós fizemos. Ok. O pastor Hugo falou do abismo, né, que existe entre nós e Deus. E que Jesus veio para acabar com esse abismo, né? E aqui na lição de sexta-feira, no segundo parágrafo, diz assim, ó: ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Que bênção, né? Que presente. É verdade. E a Geni, ela estava falando, aqui no finalzinho, ela falou sobre Jesus, o nosso advogado. Então, aqui em 1 João 2, 1 e 2, diz assim, ó: filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, eu achei muito interessante também uma outra parte que fala aqui na lição, no início, que é no primeiro parágrafo, diz assim, ó: ele, né, Jesus, falando de Jesus, adapta suas intercessões às necessidades de cada pessoa, como fez no caso de Pedro. Nosso advogado enche a boca de argumentos para ensinar os que são seus e que estão sendo provados e tentados a se prepararem contra as tentações de Satanás. Eu achei muito bom isso aqui, porque fala que Jesus ele adapta a intercessão dele. Então, a gente sabe que nos tribunais, quando eles decidem um processo, por exemplo, e que tem muitos processos parecidos, eles têm uma jurisprudência, né? Que aí todos os processos são julgados da mesma forma. Esse aqui é igual, não, pode dar logo o resultado, né? É tipo isso, assim. Mas Jesus não, Jesus ele não tem jurisprudência. Ele analisa e intercede, ou seja, ele nos defende, ele defende o nosso processo de forma individual. Então, ele não olha para o Ricardo e fala assim, não, eu já julguei um do Hugo, um da Geni, um da Maria, um da Joana, então já resolve esse do Ricardo dessa mesma forma. Você é único para Deus. Você, querido amigo que está nos assistindo, você é único. Deus, quando ele olha para o seu processo, Jesus ele intercede de forma individual e especial por cada um de nós. Que maravilha. E aí eu te pergunto, você aceita ter Jesus como seu advogado? Faz essa reflexão, né? E não só pensa não, quero que você aí na sua casa responda de voz alta. Você aceita Jesus como seu advogado? Eu aceito.
né? Nós aceitamos aqui, né? Sim, Mas, com então, certeza. É importante, né, ter isso, é importante a gente revelar isso em voz alta, para que o mundo espiritual também escute da nossa voz que nós aceitamos Jesus como nosso advogado. Isso é muito importante. E essa lição nos trouxe esse pensamento, e isso é fundamental, e como a Marlice falou, isso nos traz assim, uma alegria muito grande de saber que nós temos esse sacerdote impecável intercedendo por nós. Maravilhosa essa lição. Pastor Hugo, para a gente fechar, você pode fazer uma oração por nós? Sim, agora. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, obrigado, Senhor, porque no Tribunal Celestial, na Suprema Corte do Universo, nós temos o Senhor, que é nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o nosso defensor celestial. Obrigado porque o juiz também que irá nos julgar, ele nos ama, nos conhece, e como um pai que conhece ao seu filho, quer o bem, quer dar um presente que é conhecido como eternidade a cada um dos seus filhos aqui na terra. Que possamos dizer ao mundo, como foi dito aqui pelo nosso amigo Ricardo, que nós aceitamos o Senhor como nosso justificador, como nosso redentor e como nosso advogado, nosso defensor, Senhor. Obrigado porque, apesar das invariáveis vezes que erramos contra Ti, e somente contra Ti, o Senhor nos ama mais do que os nossos pecados. Por isso nós pedimos a Sua bênção e a Sua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. Quem estiver neste momento, Pai, ouvindo esta oração, que se sinta perdoado e lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Que maravilha, muito bom, muito bom. E aí, gostou da lição? Tenho certeza que sim. Mas então você tem que demonstrar também publicamente que gostou, curtindo esse vídeo, né? E especialmente também compartilhando para os seus amigos. Lembra do desafio que eu te coloquei no início da lição? Quero ver você compartilhando para pelo menos 10 contatos seus, para que essa mensagem realmente tenha uma abrangência muito maior. E se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever, se inscreve, porque toda vez que a gente entrar ao vivo, entrar um conteúdo novo, você vai receber essa notificação e você vai estar sempre junto conosco. Isso aí, muito obrigado pela sua audiência, espero você na próxima lição.